Olá pessoal, hoje estamos aqui com mais uma aula de eletrônica e o assunto que nós iremos falar hoje será o transistor de efeito de campo de junção, ou, para simplificar, o JFET. Esse nosso componente tem uma estrutura interna semelhante a essa aqui, que a gente pode observar, onde nós temos a estrutura dele como sendo geralmente cilíndrica. A gente tem aqui uma região P de cada lado e a gente tem um canal de passagem aqui, ó, do dreno para a fonte, feita toda de canal N. E percebam que eu tenho um terceiro terminal aqui, que é o terminal de porta. Então, tal como a gente já viu no transistor de junção bipolar, a gente regulava a passagem de corrente que flui do dreno para a fonte através desse nosso terminal de porta. Aqui não vai ser diferente. Aqui a gente também vai fazer essa regulagem através desse nosso terceiro pino. Então, gente, se nós colocarmos uma tensão nula aqui, ó, entre esses nossos dois terminais de porta e fonte, percebam que aqui é como se a gente tivesse um diodo, uma junção PN, né? Se a gente fizer isso, basicamente esse nosso diodo está reversamente polarizado, porém a camada de deflexão dele, que é aquela camada de rejeição que cria em torno da junção PN, ela é bem pequena, tá? Então, dessa forma, a gente tem bastante espaço aqui, ó, para que a nossa corrente flua por aqui, por esse meio. E aí o que acontece é que conforme a gente vai polarizando mais reversamente ainda essa nossa junção, essa camada de deflexão vai aumentando. Aqui vocês podem ver, nesse segundo caso, vocês podem observar que a região de deflexão já é maior do que no primeiro caso. Aqui a gente já tem esse tamanho aqui, ó, de região de deflexão, tanto de um lado quanto do outro. E com isso a gente está afunilando o nosso canal de passagem de corrente aqui, certo? Então é como se a gente estivesse aumentando a resistência aí, ou reduzindo o canal de passagem desse nosso dispositivo. E por fim, quando a gente atinge uma tensão chamada de tensão de pinch-off, que é a tensão de estrangulamento do canal, acontece que essas duas camadas de deflexão elas praticamente se unem aqui, impedindo completamente a passagem de corrente. Então a corrente aqui, ó, ela não consegue mais passar do dreno para a fonte. Esse aqui é a explicação simplificada desse nosso dispositivo e a gente vai passar agora para a simbologia. A simbologia desse nosso dispositivo é bem simples. Se nós temos um JFET de canal N, ele vai ter essa simbologia aqui. Percebam que a minha setinha aqui, ó, ela está apontando para a passagem aqui do meu transistor, certo? Então isso indica que o meu JFET é de canal N. A gente pode ter também o caso contrário, onde o meu canal é de origem P. Então, nesse caso, a nossa setinha fica ao contrário e a gente tem o JFET canal P. Em seguida, nós temos aqui a curva característica do nosso JFET. Ela é bem semelhante à curva característica do nosso MOSFET, que nós iremos ver na próxima aula. Aqui vocês podem ver, basicamente, que nós temos aqui que conforme a gente vai aumentando a tensão entre o dreno e a fonte, a nossa corrente ID vai aumentando, podendo seguir qualquer uma dessas curvas que nós temos aqui, onde qual curva que nós iremos seguir vai depender da tensão VGS adotada. Vale lembrar então que aqui nós teremos a tensão VGS e daqui para cá é a tensão VDS. Então, se nós tivermos, como analisamos anteriormente, a tensão VGS igual a 0 volts, nós teremos aqui, conforme a gente aumenta a tensão sobre o nosso transistor, essa curva aqui, ó. Inicialmente, nós temos uma região linear e depois ele permite aqui a maior passagem de corrente possível, né? Ele atinge aqui a saturação, diríamos assim. Se nós tivermos um VGS de menos 1 volts, a corrente que será permitida, a corrente máxima permitida é menor, né? Então vocês veem aqui que a gente já tem uma queda na corrente máxima permitida pelo nosso componente. E conforme a gente vai reduzindo a tensão aqui, ó, vai diminuindo mais ainda, com menos 2 volts,
menos 3 aqui embaixo. Para esse caso aqui, o nosso VGS off, né, que é a tensão que desliga o nosso JFET, nesse caso aqui foi 4 volts negativos. Então aqui a gente não tem mais passagem de corrente nenhuma. Então, se nós analisarmos apenas essa área aqui, ó, que é a área onde nós estamos trabalhando com correntes constantes, o que nós podemos observar é que conforme a gente varia o VGS, nós temos uma curva que não é linear, ela é uma curva exponencial. Pois você repara que aqui, ó, eu variei 1 volt daqui para cá, e nessa variação de 1 volt aí nós temos um tanto de corrente. Aqui eu variei mais 1 volt de VGS e nós temos outro tanto de corrente. Aqui nós variamos mais 1 volt e nós tivemos um aumento aí grande de corrente, né? Bem maior, um aumento exponencial de corrente. E aí, aumentando mais 1 volt aqui, ó, nós temos um aumento maior ainda, indicando que essa relação aqui de corrente máxima que passa pelo nosso transistor, ela depende da tensão VGS, aonde quanto maior essa tensão, mais corrente passa em um caráter exponencial. Então aqui nós temos dois parâmetros de datasheet interessantes de nós sabermos, que é o VGS off, que é basicamente a tensão limite ali, onde o nosso transistor é considerado desligado, e nós temos a corrente IDSS, que é basicamente essa corrente máxima aqui que o nosso transistor JFET permite a maior passagem de corrente. Por fim, nós podemos comentar aqui as 3 regiões de operação desse nosso transistor JFET. Vocês podem olhar que a primeira região é a região de corte, que é basicamente essa região inicial que nós temos aqui. Para que nós trabalhamos na região de corte é muito simples, basta que a tensão VGS ela seja menor do que esses menos 4 volts. Então, se a gente colocar um VGS de menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, o nosso transistor vai estar cortado, não vai estar permitindo nenhuma passagem de corrente. A gente tem a região de triodo, que é essa região aqui, ó, onde ele se comporta como se fosse uma resistência. E a corrente é dada por isso aqui, é um cálculo um pouco mais complexo. E por último, a gente tem a região de corrente constante, aonde a nossa corrente é dada dessa forma. Vocês podem ver que ela é dada através de um termo quadrático aqui, justamente aquela questão exponencial que eu comentei, que é quando nós estamos trabalhando exatamente nessas regiões aqui, ó, de corrente constante. Então a nossa variação aqui de corrente ela é quadrática nessa região. Então, gente, por essa aula a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente traz aí MOSFET para vocês.